Olá pessoal, eu sou Fernanda Novaes e essa é nossa segunda aula do livro Story do Robert McKee, onde ele fala sobre substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de um roteiro. Na primeira aula a gente falou quem é o Robert McKee, um professor de escrita criativa que sempre esteve envolvido com as narrativas do teatro ao cinema. Hoje os livros dele até pessoas do marketing estudam, porque muitos dos princípios, eu diria todos os princípios da escrita de roteiro se encaixam na escrita de um roteiro de marketing também. O storytelling, acho que vocês já ouviram falar sobre isso aí no Instagram, nas redes sociais. Bom, nessa segunda parte a gente vai entrar mesmo nos elementos que compõem uma estrutura de roteiro. Quando você pensa numa história, quando você tem uma ideia, você tem inúmeras possibilidades de contá-la. Ele diz aqui que você tem a possibilidade de contar do intracraniano ao intergaláctico, ou seja, dá para contar uma história, dá para expressar uma ideia, seja no interior dos seus personagens, seja apenas na cabeça dos personagens, uma história que se passa apenas na cabeça de um personagem. Pode ser que os conflitos que seu personagem, o seu protagonista passe, seja relacionado à família, seja relacionado à sociedade, apenas um grupo específico, talvez toda a civilização. Às vezes é um conflito que se passa intergalacticamente, né? Como, por exemplo, Star Wars, que acontece no espaço. Então, há inúmeras possibilidades do micro ao macro de contar a sua história. No comecinho aqui desse capítulo, no capítulo 2, ele vai falar exatamente assim: de um instante à eternidade, do intracraniano ao intergaláctico, a história de vida de toda e qualquer personagem oferece uma possibilidade enciclopédica, ou seja, é muito diversa. A marca de um mestre é selecionar apenas alguns momentos, mas nos dar a vida toda. Isso é basicamente o que é uma estrutura. Então, uma estrutura, se vocês pesquisarem no dicionário, vocês vão ver que estrutura é uma organização, é uma construção, modo como alguma coisa é construída, organizada ou disposta. É como se fosse o nosso esqueleto. Então, estrutura é uma seleção de eventos da vida do seu personagem que você vai dispor de uma forma estratégica na narrativa. E aí, dentro dessa estrutura, tem vários elementos, e aí a gente vai estudar cada um de forma separada primeiro. Então, a estrutura seria o esqueleto. Estrutura é uma seleção de eventos da história da vida dos personagens composta em uma sequência estratégica para estimular emoções específicas e para expressar um ponto de vista específico. Dentro dessa estrutura, então, temos um primeiro elemento, que é o evento. O que é um evento? Um evento é a mesma coisa que uma mudança. Por exemplo, tá um dia ensolarado agora, certo? Vamos fazer essa metáfora essa analogia com o clima, por exemplo, um evento climático. Tá ensolarado agora, tá tudo seco. Se começa a chover, dali a pouco estará tudo molhado. Ou seja, houve uma mudança, né? Evento é isso. Evento é uma mudança. Dentro de uma narrativa, o evento ele é guiado por um conflito que transforma as cargas de valores da narrativa. O que são valores da narrativa? Na página 46, o Robert McKee dá uma definição pra gente. São as qualidades universais da experiência humana, que podem mudar do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo a cada momento. Para ficar didático, ele polariza isso. Por exemplo, cargas positivas e negativas da nossa vida. Por exemplo, vida, morte, tristeza, alegria, confiança, desconfiança. Enfim, para ser extremo, né? Mas não precisa ser extremamente antagônico assim. Por exemplo, uma cena em que uma mulher chega em casa e ela está feliz da vida, porque ela arrumou um trabalho. E aí, ao final dessa cena, depois de vários comportamentos e diálogos e ações naquela cena, a cena
termina com uma desconfiança. Houve uma mudança. Ela começa feliz e termina com uma desconfiança. Às vezes ela entrou feliz da vida, tomou uma água e ficou pensando o quão vai ser bom ela trabalhar nessa empresa que ela conseguiu. E aí ela entra no quarto do cara, né, o quarto do casal, encontra um fio de cabelo loiro e começa a ficar desconfiada. Olha, ela começou feliz e terminou desconfiada. Ela não necessariamente terminou triste, que seria o antagônico de estar feliz, entende? Mas para ficar didático, ele dá essas polaridades. Então, o exemplo que ele dá é vivo, morto, liberdade, escravidão, força, fraqueza, mas não necessariamente precisa ser esse extremo antagônico. Na última aula, a gente vai falar sobre isso, das várias nuances que tem entre uma carga positiva e uma carga negativa. Então, não necessariamente precisa ser um extremo antagônico. Mas um evento, ele precisa dessa mudança e geralmente causada por um conflito que muda a carga de valor da cena. E cena já é o próximo tópico. Cena é uma ação que acontece mais ou menos em tempo contínuo. O ideal seria que toda cena fosse um evento na história. Ou seja, o ideal seria que toda cena pudesse mudar, pudesse virar de forma significativa, não totalmente explícita, talvez, não precisa ser uma mudança brusca, não precisa ser uma mudança drástica, assim, toda cena alguém morre, ou toda cena alguém desconfia de alguém, ou toda cena acontece alguma coisa, sabe, explosiva, espalhafatosa. Não, por quê? Se você fizer isso em toda cena, o teu público vai acostumar, né? Você não quer acostumar o público, você quer surpreendê-lo, então você tem que deixar ele respirar também e progredindo. Então é bem aos poucos. Toda cena tem uma mudança significativa, porém do sutil ao mais intenso. Não é do intenso do começo. Você pode até começar com algo intenso do começo, mas aí vai ser um pouco mais difícil você sustentar esse incidente incitante que a gente vai falar mais pra frente também. Então toda cena idealmente seria um evento narrativa, ou seja, ela tem que virar. Na página 47, observe atentamente cada cena que você escreveu. E aí você deve se perguntar. Você escreve suas cenas, senta lá, você vai ler. E depois que você lê suas cenas, você se pergunta: qual que é o valor em questão na vida do personagem nesse momento? Amor, verdade, felicidade, tristeza, o quê? Qual é a carga desse valor no início da cena? Como ele começou? Positivo, negativo, irônico talvez, um pouco de ambos. A gente vai falar sobre esses três aspectos na narrativa, o ideal, o pessimista e o irônico, que eu gosto bastante. Aí você vai fazer uma anotação. Depois você vai para o final da cena e se perguntar: como é que essa carga de valor está agora? Está positivo, está negativo, os dois? Você vai fazer uma anotação e vai comparar. Se a resposta que você escreveu no final da cena é a mesma da anotação do início, você tem uma pergunta ainda mais importante para se fazer. Por que que essa cena está no teu roteiro? Se essa cena não virou. Se o teu personagem começa feliz e ele termina feliz, se ele começa triste e termina triste, por que que essa cena está aí? O que que ela significa? E aí tem um terceiro elemento, que é o beat. O beat é o menor elemento de uma estrutura. O beat são os comportamentos, mas não qualquer comportamento. São os comportamentos que levam a uma ação e a uma reação. Ação e reação, ação e reação progressivas, tá? Então, por exemplo, o Robert McKee dá um exemplo de um casal terminando. Então, uma cena de um casal terminando. O casal acorda, eles brincam um com o outro, essa brincadeira se torna um pouco irônica, sarcástica, e eles vão aumentando a intensidade dessa brincadeira até que no final um fica chateado com o outro e acaba socando a cara do outro. Então começa com uma brincadeira, termina com uma chateação, com uma tristeza, às vezes até a morte. O beat são esses comportamentos que levam à ação e reação. Então perceba,
não só a cena ela deve mudar, ela tem uma dinâmica de positivo e negativo, de ação e reação também, mas dentro dessa cena os próprios comportamentos, a própria direção de atores ali, os próprios diálogos são movidos por ação e reação, e novamente não precisa ser algo drástico e muito explícito, pode ser algo sutil. Então, dentro de um beat, precisa haver um comportamento de todos os personagens movidos por ação e reação, progredindo também. Vai progredindo essa ação-reação. Começa com uma brincadeira e termina num soco na cara. Mas é bem progressivo, é bem aos poucos. Então, os beats, eles constroem as cenas através de vários beats, através de vários comportamentos de ação e reação, ação e reação. Isso não tem só a ver com diálogo, pode ser sem diálogo, mas sempre uma ação e reação, um olhar, uma reação a esse olhar. Então, os beats constroem as cenas e as cenas constroem a sequência, que é o próximo elemento de uma estrutura. Uma sequência é uma série de cenas que geralmente tem o mesmo tema e também que tem um impacto muito maior na questão da mudança que todas as cenas anteriores. Então, no final da sequência, há uma mudança ainda mais intensa do que houve em todas as cenas anteriores. Se em uma cena a pessoa começa feliz, termina na cena desconfiada, no final da sequência ela mata o marido, entende? É uma ação, é uma mudança mais drástica do que todas as outras cenas. É uma mudança que pode ser irreversível, que pode ser absoluta e irreversível, pode ser. Mas aí você vai ter que sustentar isso depois em todas as outras sequências, nos atos e no clímax da história. Se ela já matou o marido na primeira sequência, o que mais pode vir por aí? E depois da sequência tem o ato. Beats constroem cenas que são movidas por eventos através de conflitos, mudando a carga de valor da narrativa da cena. Cenas constroem sequências, então várias cenas constroem uma sequência com o mesmo tema. Por exemplo, o tema trabalho, uma mulher que começa pobre e termina uma sequência na maior empresa da cidade, ou mais drástico ainda talvez, ela não só consegue, mas ela fica ambiciosa, sabe? Então, na sequência, há uma mudança ainda maior e talvez irreversível. Talvez pode surgir ali uma coisa que ela volte a ser, mas de repente impulsione ela de volta, né? Porque a gente não pode voltar, a gente sempre tem que progredir. Sempre tem um personagem, se no final de uma sequência ele já está ambicioso, já conseguiu muita coisa, ele não pode voltar a ser o que ele era antes. Talvez um pouquinho antes, mas não tudo. Ela não pode ficar pobre e inocente depois de ter vivido várias experiências que colocaram ela nesse topo da empresa e agora ela tá ambiciosa, né? Não tem como. A gente vai passando por experiências e isso acaba moldando até a nossa personalidade, nossa forma de agir. Essa é a vida, não tem como eu, Fernanda, ser a Fernanda de 10 anos atrás, depois de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi. Assim deve ser com a história também, mesmo que seja um filme, mesmo que seja uma narrativa fantasiosa, né? Principalmente fantasiosa, em que os caras matam dragões, né? Depois de você matar um dragão, é meio difícil você voltar a ser tão inocente quanto era antes. Então, uma sequência não, mas várias sequências constroem um ato. Um ato é uma série de sequências que culminam em uma cena climática, ou seja, no clímax do ato. Suponhamos que tenha 3 atos. Cada ato possui o seu próprio clímax, causando uma grande reversão de valores, mais poderosa ainda em seu impacto do que em qualquer cena ou sequência. Então, se no começo da cena, lá no comecinho do filme, a mulher começou pobre, ela, depois de uma sequência, ela conseguiu ficar no topo de uma empresa e começou a ficar ambiciosa. Agora, nesse primeiro ato, ela traiu o seu chefe, digamos assim. Ou ela fez uma coisa maior ainda, né? Porque ela já tá ambiciosa. Acho que
no primeiro ato, no clímax do primeiro ato, ela pode, sei lá, cometer um roubo, digamos assim. Esse no primeiro ato. Lembrando que não existe apenas um ato num filme, tem 3 atos, né? Suponhamos que ela começa pobre e no clímax do terceiro ato, no clímax, né, da história, o clímax da história é uma série de atos construídos em função do último clímax de ato, ou clímax da história, que carrega aí sim uma mudança absoluta e irreversível. Pelo menos irreversível e absoluta na estrutura de uma arquitrama. A gente vai falar disso agorinha. Mas o clímax da história é essa mudança que não dá mais para voltar atrás. Então ela começa pobre, por exemplo, e ela termina a história, sei lá, abrindo uma outra empresa, ou isso no exterior, né, externamente, mas internamente ela se tornou uma pessoa vingativa. Ela começou, sei lá, pobre, mais honesta, gentil, amada por todos, muito amorosa, e ela termina com todas as experiências horríveis que ela viveu nessa busca de emprego dela, de empresas multinacionais, da Wall Street, uma coisa assim, selva mesmo, de pedra. Ela termina internamente como uma pessoa ambiciosa, talvez ressentida, e é um final um tanto irônico, porque talvez ela consiga realmente um emprego, às vezes formar até uma empresa, ou ir para uma empresa concorrente da que ela começou no começo da história, e aí para se vingar dessas pessoas que ela começou a trabalhar, e aí ela se torna uma pessoa ruim. No começo ela era uma pessoa boa, ela se torna uma pessoa ruim. E isso é um tanto irreversível, né? Pelo menos numa história. Agora temos o triângulo da história. Aí sim a gente vai falar sobre a arquitrama, a minitrama, que eu tanto falei no começo, sem explicar o que era. São formas de se contar uma história. Se a estrutura é o esqueleto, a trama seria uma costura, sabe? A trama seria o que une esse esqueleto para ele começar a se movimentar, né? É o enredo de uma narrativa. Então, são os acontecimentos que ocorrem na história para ela se movimentar. E existem algumas tramas. Aí é o que eu disse: arquitrama, antitrama e minitrama. O que é uma arquitrama? Tá vendo? Arque tem a ver com arquétipo, né? Arquitrama é a mesma coisa que um design clássico, mas o clássico aqui não tá naquele sentido da primeira aula que eu falei, que são filmes que perpassam o tempo, que se tornam perenes por falar de coisas universais e que uma geração X entende, a geração Y também entende, não só entende, mas se identifica, né? Qualquer uma pessoa pode entender, mas ela se identifica, é um nível um pouco mais alto do que somente compreender. Clássico aqui tá no sentido que é uma coisa básica, sabe? É uma coisa assim, você tem que entender o básico. Então, design clássico, básico, comum, é o primeiro, assim, a primeira coisa que tem. Mas por que? Ou poderia até chamar design arquetipal também, né? Mas por que não chama design comum, o design básico, design arquetipal? Poderia chamar, né? Design arquetipal, por exemplo. Porque, geralmente, quem utiliza da arquitrama, os filmes clássicos que a gente conhece, geralmente são arquitramas. Ele dá até aqui alguns, na outra página, alguns filmes que são arquitramas. Por exemplo, O Sétimo Selo, Uma Odisseia no Espaço, O Poderoso Chefão, O Gabinete do Dr. Caligari. Olha, são filmes bem diferentes um dos outros. Mas todos eles se tornam clássicos justamente por utilizar muito ou totalmente da arquitrama. Por estarem no topo da arquitrama, lá no comecinho, utilizar todos os elementos como se fosse realmente uma regra. Olha, utilize dessa forma, faça dessa forma. Ou que está no meio para cima da arquitrama. Tem essa possibilidade dos filmes ficarem entre o meio do triângulo, no meio do triângulo e não nos extremos. Acho que antigamente era um pouco mais fácil, talvez nas vanguardas era mais fácil também. Hoje as pessoas misturam muitos elementos. Então, o que é de fato uma arquitrama? É uma história construída ao redor de um protagonista ativo que luta contra forças do antagonismo, fundamentalmente externas. Acontece fora e não dentro, para perseguir seu desejo, talvez restabelecer a ordem.
em tempo contínuo, linear, um tempo normal, dentro de uma realidade ficcional consistente e causalmente conectado, ou seja, nada acontece por coincidência, não existe eventos aleatórios. As coisas se conectam. Uma ação leva uma reação, que leva a uma reação, e assim vai se conectando. Não existe coincidências, o que acontece geralmente na antitrama. Vários eventos aleatórios, reações aleatórias, acontecimentos aleatórios, que dá um senso de absurdo, né? Com mudanças absolutas e irreversíveis, aí sim. Isso é basicamente as características de uma arquitrama. Causalidade, final fechado, um tempo linear, um conflito externo, protagonista único, realidade consistente, tem que ser uma realidade em que a gente entenda que as coisas funcionam como existe no mundo real, e um protagonista ativo, ou seja, um protagonista que age. E a gente sabe quem é o protagonista em uma arquitrama. Às vezes, uma arquitrama tem até, no título do filme, tem o nome do protagonista, né? Tipo o Cidadão Kane, né? Quem é o protagonista do Cidadão Kane, se não o Kane? Agora, uma mini-trama, ou um minimalismo, né? Como o próprio nome diz, ela é basicamente uma arquitrama, só que encolhida. Ela tem mais ou menos os mesmos elementos que uma arquitrama tem. Minimalismo significa que o escritor começa, então, com os elementos do design clássico, do design arquetipal, da arquitrama, mas em seguida ele os reduz, encolhendo ou comprimindo, adaptando ou mutilando os aspectos proeminentes da arquitrama. Olha, um filme perfeito para vocês entenderem o que é o minimalismo, o que é uma mini-trama, é o filme Paris, Texas. Paris, Texas é assim, para mim tá no extremo do que seria uma mini-trama. Então tem a antitrama ou a antiestrutura. Aí sim é o filho rebelde desse triângulo. A antiestrutura, ela se rebela. Ela, se tem um protagonista só, então ou vai ter vários ou não vai ter nenhum. Se o tempo é linear, na arquitrama ou na mini-estrutura, não é linear mais, é uma confusão. Se as realidades são consistentes, aqui as realidades não são nem um pouco consistentes, elas são inconsistentes. Para você entender mais o que é uma antiestrutura, você tem que ver os filmes surrealistas. Os filmes do David Lynch, por exemplo. Os filmes do David Lynch têm isso muito presente. Uma realidade inconsistente, por exemplo, a série, o Twin Peaks, totalmente inconsistente. Uma narrativa não linear, vários protagonistas, você não sabe exatamente... Parece que a Laura Palmer é a protagonista, dali a pouco ela morre na primeira cena, nos 10 primeiros segundos ela já morre. Na verdade, já começa, né, com essa ideia da morte da Laura Palmer. E aí entra o detetive, mas aí dali a pouco tem os amigos da Laura Palmer e você já não sabe quem é o protagonista. As realidades, o que aconteceu com ela é completamente inconsistente. E aí tem muito flashback, muito flash forward. Então minha mini trama, se eu quiser fazer um filme de forma minimalista, mais econômico, mais simples, como Paris, Texas, uma história simples, não vai se tornar um clássico, né? Primeiro que tem muitas outras coisas para ele se tornar um clássico, mas sim pode se tornar um clássico. O Robert McKee dá aqui, inclusive, alguns outros filmes que se tornaram clássicos. Na mini-trama, o próprio Paris, Texas, né? A Paixão de Joana d'Arc também. Antitramas, Um Cão Andaluz, um dos primeiros filmes surrealistas em qualquer universidade, em qualquer faculdade de cinema. Quando você estudar surrealismo, a primeira coisa que vão te mostrar é Um Cão Andaluz. Então sim, tem como ser clássico mesmo sendo uma antitrama, mesmo sendo um filho rebelde. Agora sim a gente vai falar sobre todas essas diferenças. Por exemplo, um final aberto com um final fechado, conflito interno contra conflito externo, protagonista único e protagonistas múltiplos. Primeira coisa, final aberto e final fechado. Um clímax da história com mudanças absolutas e irreversíveis que responde todas as questões. Se você vê um filme, né, vai te incitando algumas perguntas. Mas por que isso aconteceu? Por que será que isso está acontecendo? Sei lá, um filme de crime.
Tá, quem matou, quem que era, por que que é tão importante, quem que é esse detetive, enfim, as subtramas, tudo. Um monte de pergunta começa ali nas primeiras sequências, mas lá ali no segundo ato já vai descobrindo, já vai havendo algumas descobertas e vai solucionando até que você tenha todas as respostas. Então, o que aconteceu foi isso, com essa tal pessoa, ela queria isso, ela morreu por conta disso, o detetive era rancoroso por conta da subtrama ali, que mostra a sua vida completamente conturbada, então ele é assim por conta disso. Se responde todas as suas perguntas, ela provavelmente tem um final fechado, que é o caso de uma arquitrama. O final aberto, não. Por exemplo, lembra do filme Paris, Texas? Quem assistiu, quem não assistiu, por favor, assistam, é muito bom esse filme. Sempre que eu assisto, parece que algum novo significado surge, mesmo sendo uma mini trama, mesmo sendo uma história muito simples. O final de Paris, Texas te deixa com muitas perguntas. Vai ter um spoiler aqui agora, então quem não quer saber, fecha esse vídeo, veja, depois volte aqui. Mas o final de Paris, Texas te deixa perguntando, nossa, e agora? Será que ele, o pai do menino, vai voltar no apartamento para ficar com a família? Será que esse menino vai ficar com a própria mãe? Será que a mãe não vai? Enfim, ele não te responde completamente. O pai entrega a criança, o seu filho, para a mãe, que é completamente instável, e acaba. E ele vai embora, vê pela janela e acaba. E aí? Para onde que ele vai? Então, às vezes, no final aberto, ele não só te responde todas as perguntas, como te deixa com mais perguntas ainda. Então, você começa com as perguntas e termina com mais perguntas ainda, e às vezes mais intensas, mais curiosas, e que te deixa ali, nossa, não é possível que não vai ter um segundo filme para acabar com isso. Por isso que arquitramas funcionam muito bem com o público em geral, né? Porque o público quer respostas. Então, essa é a ideia do final aberto. Não satisfazer todas as perguntas do público. Conflito externo e conflito interno é basicamente... Também no arquitrama tem um conflito externo, mas no arquitrama também o personagem ele pode ter um conflito interno. Só que o conflito externo é a principal característica que molda um arquitrama. O personagem pode sim ter alguma coisa que o incomoda internamente, e isso perpassar pela subtrama, né? Se o teu filme tiver uma subtrama, você desenvolver os conflitos internos do seu personagem. Por exemplo, um filme do Super-Homem em que o mundo dele tá ok, tá tudo tranquilo na Terra, e aí alguma força ameaçadora, uma força externa e literalmente externa do outro mundo ameaça o seu mundo comum. Isso tem muito a ver com o arquétipo, com a jornada do herói. Então o herói tá lá no seu mundo comum, tranquilo, fazendo tudo direitinho, e alguma força externa ameaça o seu mundo. E aí, às vezes, ele fica um pouco receoso de será que eu vou, será que eu não vou? Isso também passa pela jornada do herói, que é a parte que o herói nega o dever dele, mas ele acaba indo. Um conflito externo é isso, que vem de fora. Mas o Super-Homem, por exemplo, tem os conflitos internos dele, né? Ele não é um ser humano. Não sendo um ser humano na Terra, é um pouco conflituoso. Como você vai agir com as pessoas sabendo que você, na verdade, é um alien, né? É um extraterrestre, é de outro mundo. Que outro mundo é esse? Então tem um certo conflito familiar ali, um certo conflito interno com o Super-Homem também. Mas sim, uma arquitrama pode ter um conflito interno, mas não é uma característica principal, tá? Você pode desenvolver o conflito interno do seu protagonista numa subtrama, enquanto ele luta por restabelecer a ordem na sua comunidade. Em uma subtrama, ele passa por algum conflito em que ele tem que curar algum vício, talvez. Protagonista único e protagonista múltiplos, numa multitrama, por exemplo, como o filme do David Griffith, que é ambientado em várias épocas da humanidade para representar a intolerância em todas elas. Isso é muito legal, isso é uma multitrama. Agora, não tão antigo assim, né? Porque esse filme, sei lá, é de 1916, mas um filme mais recente.
Magnolia, de Paul Thomas Anderson, é uma multitrama onde tem multiprotagonistas, cada um com um desejo diferente um do outro. Isso que caracteriza uma história multiprotagonizada. Existe também a história pluriprotagonizada, que aí sim pode ser representada por um grupo de pessoas, que tem uma mesma ideologia e eles percorrem o mesmo desejo. Aí é um pluriprotagonismo. Protagonista ativo, protagonista passivo. O ativo, na busca do desejo, ele age em conflito direto com as pessoas e com o mundo que o cerca. Então ele vê o problema acontecendo, ele vai direto lá resolver. O passivo não. O passivo ele é externamente passivo, enquanto busca o desejo internamente em conflitos com aspectos da sua própria natureza. Isso tem muito a ver com o protagonista, digamos assim, e o pai lá, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou chamar ele de pai, do Paris, Texas. No começo do filme, parece que ele é passivo, né? Ele tá ali no deserto procurando, a gente não sabe o quê. Ele não quer ser ajudado. Quando ele tenta ser ajudado, ele foge umas 2 vezes, eu acho. Então parece que é um personagem que não quer nada com a vida, um maluco. Mas depois a gente descobre que internamente ele tá passando por um conflito muito maior do que parece. Mas é um conflito interno com a sua própria natureza, né? Ele era uma pessoa um tanto cruel e foi cruel com a sua esposa, foi um ciumento obsessivo e isso destruiu a sua família. Então ele luta contra as forças da sua própria natureza, com seus conflitos internos. Então somente externamente ele é passivo, internamente ele tá lá, ativo, lutando contra tudo aquilo. Tempo linear e tempo não linear. Tempo linear é uma história com ou sem flashback, pode ter um flashback numa história linear. Por exemplo, um sonho, né? Uma pessoa tá presente aqui, ela vai ter uma lembrança, e aí corta para a lembrança da pessoa. Isso não significa que o tempo não é linear, significa apenas que teve esse acréscimo, esse flashback, mas daí volta e o tempo continua normal. E arranjada em uma ordem temporal de eventos que o público pode seguir, é contada em tempo linear. Então é um tempo normal, né? O tempo da vida normalmente. Tempo linear não. Uma história que salta aleatoriamente através do tempo sem nos avisar, tá? Ou que obscureça tanta continuidade temporal que o público não consiga entender, acabei de dizer, a ordem dos acontecimentos é contada em tempo não linear. Então, geralmente tem aqueles filmes que têm um senso de absurdo, né? Que são realmente nonsense. Parece que os personagens estão desconectados da realidade, consequentemente do tempo, do espaço. Causalidade e coincidência é aquela coisa de conexão. A causalidade conecta os eventos, a coincidência não. A coincidência conduz o mundo ficcional onde ações não motivadas, não há nenhuma reação, nenhuma ação, reação, uma reação à ação, engatilham eventos que não causam mais efeitos, portanto, fragmenta a história em episódios divergentes e leva a um final aberto, expressando a desconexão da existência. Geralmente, então, a coincidência acontece em antitramas. Realidades consistentes e inconsistentes. Uma arquitrama desdobra-se em uma realidade consistente, mas realidade, nesse caso, não quer dizer fato, tá? É o que eu falei esses tempos atrás, eu ainda deixei nos destaques dos stories, falando sobre que um filme realista ele não precisa ser necessariamente verdadeiro. Eu falei isso na primeira aula também. Para você contar uma história que seja realista, ela não precisa ser necessariamente verdadeira, não precisa ser um fato as coisas que estão acontecendo, para a gente sentir a realidade. Filmes fantasiosos e filmes de gêneros fantásticos são muito mais realistas e tem muito mais, às vezes, ou na maioria das vezes, se não for algo surrealista, mas O Senhor dos Anéis, por exemplo, a sua estrutura é muito mais consistente, a sua realidade é muito mais consistente justamente por já se tratar do gênero fantástico. Então, quando você cria um mundo fantástico, uma realidade paralela, você tem que fazer algumas leis, né? Você tem que conhecer o seu ambiente. Beleza, eu formulei então aqui um mundo, tem uma língua própria, tem criaturas fantásticas, reinos, coisas mágicas, tem elfos, fadas.
mas você precisa conhecer esse ambiente. Não é porque o seu ambiente é um ambiente fantasioso que ele pode ser assim, solto e tudo pode acontecer. Não. Ele precisa ser rígido também. Ele precisa ter as leis próprias. Você precisa saber o que esse mundo entende por certo ou errado, o que eles entendem por bom ou ruim. Você precisa conhecer o ambiente como um todo. Qual que é a política desse ambiente? Quais que são os valores comuns que a gente conhece aqui? Porque do nada você não vai tirar. Você vai tirar algo fantástico da própria realidade. Então, qual que vai ser esse ambiente? O que tem nesse ambiente? Quais são os rituais? Então, geralmente um filme fantasioso, fantástico, ele pode ser realista. A gente pode sentir a realidade muito mais, talvez, também pelas próprias ações dos personagens. Eu falei na primeira aula sobre isso, sobre a questão dos arquétipos. Um personagem elfo pode ser muito mais parecido com um ser humano do que a gente vê seres humanos aí fazendo ações que a gente acha desumano. Realidades consistentes são ambientes ficcionais que estabelecem modos de interação entre os personagens e seu mundo, mantidos consistentemente ao longo da narrativa para explicitar seu significado. Agora, realidades inconsistentes são ambientes que misturam modos de interação de uma maneira que os episódios da história pulem inconsistentemente de uma realidade para outra, criando um senso de absurdo, um senso de nonsense mesmo. Esse desejo de deixar arquitrama de cabeça para baixo, né, porque antes havia apenas as arquitramas, começou com as vanguardas. Expressionismo, dadaísmo, surrealismo, fluxo de consciência, teatro do absurdo, anti-romance. Aí ele não está falando só do filme, não, ele está falando da literatura também. Filmes desse tipo não são metáforas para a vida como é vivida, mas sim para a vida como é pensada. Lembra quando eu falei sobre a questão do filme de arte, que alguns diretores franceses queriam atrair os intelectuais para o cinema, para essa nova arte que estava surgindo, porque antes era uma coisa de um público de massa, uma coisa muito mais de entretenimento, o povo saía, o povo fumava, o povo comia e fazia uma farra, uma zona dentro de um clube de cinema, ao invés de assistir, refletir. Então eles queriam chamar os intelectuais e começaram a subverter algumas coisas da arquitrama, de alguns filmes que eram só mesmo para entretenimento. Então, é a mesma coisa que ele está falando aqui, é a vida como é pensada. Você assistir aquele filme, você falar sobre aquele filme, você refletir sobre aquele filme. E nesse triângulo, ele vai colocar aqui alguns filmes, porque, como eu disse, não precisa necessariamente estar na ponta. Alguns filmes da arquitrama estão aqui no meio, alguns ficam até no centro, como é o caso dos irmãos Coen. Ótimos diretores para vocês entenderem o que está no centro, né? Que tem tanto arquitrama, quanto minitrama e quanto antiestrutura, são os filmes dos irmãos Coen. Eles misturam gêneros, né? Se vocês verem alguns filmes deles, vocês vão perceber que eles misturam crime com comédia, comédia com terror, drama político com comédia, com noir, com crime. Eles fazem uma bagunça, mas ao mesmo tempo as realidades são consistentes. Tem filme que tem protagonista único, tem filme que tem multiprotagonistas, tanto tem um conflito externo quanto interno, então ele tá ali no centro. Ele vai continuar falando daquela questão do filme de arte e o filme hollywoodiano. É mais uma crítica à mesma coisa. Na página 68 ele fala assim: filme de arte, em seu sentido mais amplo, significa não hollywoodiano, mais especificamente ainda, filmes estrangeiros e mais especificamente ainda, filmes europeus. A cada ano, a Europa Ocidental produz mais de 400 filmes, geralmente mais do que Hollywood. Filme de arte, entre aspas, porque eu acho que ele também acha esse termo muito ruim, porém não se refere às várias produções europeias que são filmes de ação sanguinários, pornografia extrema ou comédia pastelão. Na linguagem da crítica de café, o termo filme de arte, uma frase boba, imagine romance de arte ou teatro de arte, é restrito àqueles pouquíssimos e excelentes filmes como Festa de Babette, O Carteiro e o Poeta, vou colocar esses filmes aqui na tela, e Manual de Instruções para Crimes Banais, que conseguem cruzar o Atlântico. Então, os filmes de arte, entre aspas, não são todos os filmes europeus.
não são todos os filmes estrangeiros. Olha que interessante, são os filmes que conseguem sair de lá e vir pra cá. Mas ele novamente está falando aqui de uma forma extrema. Filmes de arte que são só realmente decoradores pretensiosos, detalham muito a vida do personagem, quer colocar uma ideia muito reflexiva ou filosófica, a história acaba indo por água abaixo. E filme hollywoodiano com um otimismo ingênuo, uma coisa de esperançosa demais, que também acaba deixando a história em segundo plano. Na página 69, ele explica isso. O resultado é a nossa atitude polarizada. O otimismo de Hollywood contra o pessimismo do filme de arte. Muito frequentemente, filmes hollywoodianos forçam esses finais alegres, muito mais por razões comerciais. Tipo, eu preciso vender esse filme, eu preciso que esse filme acabe bem, porque as pessoas precisam de esperança na vida. E filmes não hollywoodianos, os filmes de arte, eles se agarram ao lado negro muito mais por moda, por querer quebrar as convenções do que qualquer outra coisa. E o bom filme mesmo, a verdade, como sempre, ela está no meio desses extremos. É mais, então, uma crítica ao que ele vem fazendo desde o começo do livro. Aqui ele fala sobre o escritor ganhar a vida escrevendo. Então, ele escreveu esse livro aqui porque ele quer que você ganhe a vida escrevendo. Por isso que ele fala muito da arquitrama e por isso que ele fala, olha, você precisa dominar a forma clássica, você precisa conhecer o seu ofício. Ele não quer que você leia esse livro e não aplique nada. Ele quer que você aplique na sua narrativa. Ele quer que você conheça a arte da narrativa, a arte da retórica, a arte de uma estrutura de roteiro, a arte da história para você poder aplicar e aí sim atrair um público e cada vez maior. Por isso que ele fala do arquétipo, porque o arquétipo atrai muitas pessoas de várias culturas, porque é algo familiar a todos os seres humanos, né? É uma coisa humana. Escritores que hoje utilizam da estrutura da antitrama, geralmente eles começaram com a arquitrama. Bergman escreveu e dirigiu histórias de amor, dramas sociais e históricos por 20 anos antes de se aventurar no minimalismo de O Silêncio. Ou na antiestrutura de Persona, por exemplo. Godard fez Acossado antes de fazer Weekend à Francesa. Então, grandes diretores que fazem e que fizeram antitramas, né, que talvez até entraram em vanguardas surrealistas, fizeram antes a arquitrama, conheceram antes o design clássico. É um design primário, é um design arquetipal. Você precisa conhecer e tentar criar uma história com esse design primeiro, né? Seria um conselho, você faz o que você quiser, claro, mas seria um conselho você conhecer esses princípios da arquitrama, dos arquétipos, da jornada do herói, tentar aplicar sutilmente, né? Porque também se você fizer uma coisa muito explícita, as pessoas vão entender que, jornada do herói, agora vai acontecer isso, isso e isso. Mundo comum, agora vai vir um conflito externo, o personagem vai se recusar. Quer ver que ele vai se recusar? Se recusou. Agora vai acontecer alguma coisa e ele vai atrás do mal, vai encontrar aliados. Primeiro limiar, o primeiro limiar aí. Então, assim, cuidado também para não deixar muito explícito e deixar a galera adivinhando o seu filme. Agora vamos falar da estrutura e o ambiente. Você deve conhecer o seu ambiente, claro, né? Para você não cair no clichê, você deve conhecer o mundo da sua história. O ambiente se divide, então, em 4 dimensões. Seria ele o período, a duração, a localização e o nível de conflito. O período da sua história, como o próprio nome diz, é o período em que se está localizado a sua história. É o lugar de uma história no tempo. Sua história se passa onde? Nos anos 20? Nos anos 40? No século 17? Antes de Cristo? Qual que é o período da sua história? A duração é a extensão da história ao longo do tempo. Ou seja, quanto tempo passa a sua história? Não estou falando de duração no sentido quanto tempo vai durar seu filme. Quanto tempo dura a sua história? Horas, sabe? Então, se passa durante 2 horas. Um casal se conhece, eles conversam ali nas ruas de Paris, e aí um tem que ir para um lado, o outro tem que ir para o outro, e acaba a sua história. Então, a duração é horas?
ou a duração são dias. É uma parte da vida do seu personagem em que ele cometeu um assassinato e agora você vai seguir esse personagem durante esses dias em que ele é um fugitivo, por exemplo. Ou é anos, ou é uma vida inteira, ou são séculos. Você quer contar a história de uma família e dos seus descendentes, dos seus antecedentes. Então, qual que é a duração na história? Quanto tempo dura a história, não o seu filme, tá? Claro que o seu filme não vai durar séculos. A localização é o lugar da história no espaço. Aonde se passa? Qual que é a dimensão física da sua história? Qual que é a geografia da sua história? Se passa em apartamento, se passa numa casa, em quais apartamentos desse prédio, em cima de qual montanha, tem montanha, onde que é no espaço? É tipo Star Wars, é em outro mundo, é em outro universo. Qual que é o lugar da sua história no espaço? E o nível de conflito é uma dimensão humana. O ambiente, ele então não inclui apenas os seus domínios físicos e temporais. Ele não só inclui o espaço e o tempo, mas os níveis de conflito, por exemplo. Não importa quão externalizada com instituições ou internalizada em indivíduos, as forças políticas, econômicas, ideológicas, biológicas e psicológicas da sociedade moldam os eventos tanto quanto o período, a paisagem ou os costumes. Portanto, o grupo de personagens contendo seus vários níveis de conflito é a parte do ambiente da história. Então, o ambiente da história também envolve essa dimensão humana. Em qual nível de conflito está a sua história? Sobre isso é importante falar uma coisa. É preciso uma limitação. Limitação no ambiente. Limitação no seu ambiente é uma coisa vital, é uma coisa muito importante. Você precisa conhecer o seu ambiente como Deus conhece o universo, você entende? O mundo da história, na página 79, ele diz assim: o mundo da história deve ser pequeno o suficiente para que a mente de um único artista possa abranger o universo ficcional criado, de modo que ele o conheça na mesma profundidade e detalhe que Deus conhece o que criou. Aí ele diz isso, né? Como minha mãe costumava dizer, um pardal não morre sem que Deus saiba. Você tem que deixar essa frase na sua cabeça. Saiba de tudo o que acontece na sua história. Não importa se a sua história tem um ambiente gigantesco, como acontece em Guerra e Paz, ou se a sua história é pequenininha, como acontece em Crime e Castigo. Você precisa conhecer todas as arestas da sua história, precisa conhecer toda o seu ambiente. Por isso, a limitação é vital. Uma outra coisa, não só isso, né? Parece uma coisa limitante. Não. A limitação te dá a possibilidade de solucionar problemas de forma criativa. Imagina só se você constrói um ambiente em que tudo pode. Você cairia em vários clichês e um deles seria aquele clichê do Deus Ex Machina, em que uma força totalmente aleatória salva o herói ao invés dele lutar com as próprias forças, ao invés dele se sacrificar, ao invés de acontecer alguma coisa realmente muito mais interessante do que sabia que uma coisa aleatória ia salvar o herói, né? Tinha que ser. Claro, né? O filme precisa ter uma continuação, ele precisa vender. Então, cuidado com esses clichês. O seu ambiente, ele precisa ser limitante, muito mais por essa questão criativa. Ele até fala isso, a limitação criativa, o princípio da limitação criativa. Muito mais pela questão das soluções criativas do que você conhecer o seu ambiente. Você conhecer o seu ambiente, é muito provável que você realmente vá conhecer. É muito difícil a gente escrever uma história e não entender tintim por tintim do ambiente dela. Mas às vezes a gente abre tanto que deixa a história, o ambiente, tudo acontecer. Isso é muito muito perigoso, principalmente para a questão do clichê. Aí você vai criar a sua história e te dá um bloqueio criativo. Muitas pessoas me perguntam sobre a questão do bloqueio criativo. Eu tenho uma resposta minha, que eu acredito que a gente tem que ser criativo em todo momento, do momento em que a gente acorda e faz alguma coisa mínima, tipo arrumar a casa.
sabe? Fazer comida. Enfim, a gente precisa ser criativo o tempo todo, a gente precisa solucionar os nossos pequenos problemas do dia a dia de forma criativa. Eu acredito muito nisso, que aí a criatividade vai estar dentro de nós, vai ser uma coisa rotineira ser criativo, porque você é criativo o tempo todo, então não vai ter um bloqueio, sabe? Então essa é a minha ideia, que você realmente seja criativo o tempo todo, que você faça coisas pensando muito mais na criatividade, solucionar de forma criativa. Mas aqui ele nos dá a questão da pesquisa. Você sofreu um bloqueio criativo, mas como você vai pesquisar? Você quer escrever uma história sobre uma família. Vamos colocar uma coisa simples, né? Família. Sobre uma família. Tem 3 lugares em que você pode recorrer a essa pesquisa: memória, imaginação e fatos. Memória, você vai recorrer à sua memória, claro, às suas lembranças, o que você lembra de família. O segundo é sua imaginação. A imaginação tem uma pergunta. Eu adoro essa questão das perguntas no roteiro, porque elas fazem a gente sempre resolver de forma criativa. A imaginação. Você se pergunta: como seria viver a vida dos meus personagens hora após hora, dia após dia? Então, você tem uma ideia da família e aí você já definiu, a família vai ser dessa forma, a história, os conflitos vão ser assim. Agora, o que aconteceria se eu colocasse a mãe, se a mãe de repente quisesse fugir? Vamos pensar ali no filme Kramer versus Kramer, que é uma história de uma família que é destruída por um egoísmo, por um orgulho da mãe, da parte da mãe. Se a mãe de repente fugisse, sei lá, e se ela fosse orgulhosa e egoísta a esse ponto, ao invés de resolver, ela foge. E aí, como seria viver essa vida? Dia após dia, hora após hora. Aí surge o brainstorm, surge a imaginação. Aí que você pode imaginar, você pode ficar livre para imaginar. Imagine bastante, faça mais cenas do que precisa, faça mais eventos do que precisa. E só depois, se você realmente não conseguir, nossa, eu não consigo imaginar, vá para os fatos. O talento deve ser estimulado por fatos e ideias. Pesquise, alimente seu talento. Pesquisa não apenas vence a guerra contra o clichê, mas é a chave da vitória sobre o medo e sobre sua prima, a depressão. Porque você imagina uma família, você tem memórias de uma família, mas isso só se refere ao seu círculo, que é um minúsculo círculo. Há muitas outras questões familiares que você não conhece e isso pode expandir e você não cair no clichê. Então a criatividade significa, ele coloca aqui, significa escolhas criativas. Eu acho isso meio estranho. Criatividade significa escolhas criativas. Parece que não responde muito bem. Mas eu coloquei aqui, eu anotei que criatividade significa escolhas precisas de inclusão e exclusão. É o que eu disse anteriormente, você precisa escrever muito mais do que o que você realmente vai finalizar. Talvez você escreva mais de 50 cenas sobre o aparecimento de um OVNI numa cidade, sei lá. 90% do que você escrever não vai prestar. Então, escreva bastante. O segundo tópico é a estrutura e o gênero. Gênero existe no cinema. No cinema não, né? Gênero existe desde Aristóteles. Aristóteles falava que uma história pode acabar com uma carga positiva e uma carga negativa. Então, teria o design simples e um design complexo. Design simples seria um final sem surpresas ou pontos de virada. E um design complexo, uma mudança completa na vida do protagonista. Olha só, lembra muito a arquitrama, né? Para Aristóteles, tinham 4 tipos de gêneros. Eles se dividiam na tragédia simples e tragédia complexa, e no cômico simples e no cômico complexo. Tem muitos gêneros, eu não vou falar um de cada aqui, talvez eu possa colocar na descrição, enfim. Os gêneros foram aumentando para especificar mais. Parecia que aquele filme de terror não era tão terror assim. Será que não tem um subgênero que a gente possa colocar ali? Agora, o que importa mesmo é a relação de estrutura e gênero. Importa porque um gênero influencia
drasticamente na estrutura da sua narrativa, na estrutura do seu roteiro, em como você vai contar essa história. Influencia no ambiente, influencia nas ações dos personagens, influencia em tudo. Um gênero influencia em tudo. Por quê? Porque ele tem as suas próprias convenções. Convenções de gênero são ambientes, papéis, eventos e valores específicos que definem gêneros individuais e os subgêneros. Por exemplo, em filme de crime, é necessário que haja um quê? Um romance? Possivelmente, sim. Mas é necessário que ocorra o quê em uma história de crime? Um crime, você precisa dominar o gênero. Ou seja, para antecipar as antecipações do público, você deve tornar-se perito nos seus gêneros e nas suas convenções. Aqui também vale a questão da limitação criativa. Nós nos disciplinamos para fazer, enquanto não nos limitamos no como isso será feito. Convenção de gênero é uma limitação criativa que força a imaginação do escritor a levantar-se para a ocasião. Então é por isso que você não precisa ficar, meu filme não vai ter gênero. Vou quebrar essa convenção, vou fazer um novo movimento de filmes sem gêneros. Seu filme vai cair em convenção e provavelmente vai ser considerado esses filme cult, tipo de filme cult, que vai ter um público, assim, muito pequeno, né? Você pode querer isso, né? Você pode querer qualquer coisa, você pode querer que seu público realmente seja pequeno. A ideia do Robert McKee não é essa. A ideia do Robert McKee é que você faça filmes que ganham um público muito maior do que só um público que gosta de terror, um público só que gosta de filme de herói, mas que você consiga captar todos os olhares, que você consiga captar os olhares dos adolescentes, dos mais velhos, dos idosos. E aí tem a mistura de gêneros e tem a reinvenção dos gêneros, né? O faroeste, por exemplo, foi muito modificado ao longo dos anos. Hoje você vê um faroeste, não é mais índio contra homens brancos, né? Daquela pequena nascimento de uma civilização, começo de uma civilização, aí tem os índios e os homens brancos. Mudou muito, agora parece que os homens brancos são completamente falhos e horríveis e gananciosos e preconceituosos. Eles não estão mais nem aí com as mulheres, na verdade eles nem querem se casar, né? No começo não era assim. A mistura de gêneros, eu falei no início, é só você assistir aos filmes dos irmãos Coen. Eles misturam gêneros como ninguém. Não escreva algo porque os seus amigos intelectuais acham que é socialmente importante. Eu preciso falar sobre ideologia. Não escreva algo que você acha que vai inspirar elogios da crítica, né? Você vê o que a crítica tá falando, nossa, eu vou fazer um filme igualzinho a A24 tá fazendo. Não seja honesto em sua escolha de gênero, pois de todas as razões para desejar escrever, a única que nos alimenta ao longo do tempo é o amor pelo trabalho em si. Então tenha amor no trabalho, tenha amor no que você faz. Esqueça fazer coisas só porque pessoas acham interessante ou socialmente importante. Eu tenho que falar disso porque isso agora está em voga. Você pode até falar sobre isso, mas é isso que você ama escrever? É isso que você realmente sente que precisa escrever? Ou você está fazendo isso pelo outro, né? Somente pelo outro. Lembra? Precisa haver um equilíbrio. Você precisa escrever sim a sua visão da realidade, mas você também precisa servir o outro, né? Você não vai escrever uma coisa só para você. Então você tem que amar o que você faz, amar o trabalho. Se as pessoas notam a paixão, o amor em um trabalho, elas provavelmente vão aceitar aquele trabalho, vão acreditar naquele trabalho. A quinta parte é sobre estrutura e personagem. É a penúltima, tá? A gente já está acabando. Vamos falar sobre a questão da caracterização e o verdadeiro personagem. A caracterização é tudo que está visível aos olhos e até mesmo aos sentidos. Caracterização é basicamente assim: esse personagem é alto, confiante, feliz, pegador, rico, branco, ele é isso, aquilo, blá 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 blá. Você vai colocando várias características, né, visíveis, assim, esse personagem, você monta o personagemzinho lá. Só que o verdadeiro personagem, ele é contra a caracterização.
isso numa narrativa, tá? Às vezes na vida real você é o que é mesmo, você é o que aparenta ser. Olha, geralmente não, mas tudo bem, não vamos cair em polêmicas, né? Mas o verdadeiro personagem mesmo, ele contradiz a sua caracterização. Como assim ele contradiz a sua caracterização? Então não vai servir pra nada? Vai, porque ele precisa contradizer. Através de um conflito, através de uma escolha sob pressão, ele vai se revelar. Então a revelação do verdadeiro personagem, ela acontece quando ele precisa fazer uma escolha em que muita coisa está em jogo. Às vezes a vida da sua família está em jogo. E aí ele prefere que a sua família morra, talvez. E antes parecia uma pessoa super família, super paizão, enfim. Mas aí ele escolhe algo que talvez destrua a sua família. Isso contradiz a sua caracterização. Se numa escolha arriscada, numa escolha sob pressão, num conflito máximo que ele vive ali, o seu personagem agir de acordo com sua caracterização, geralmente ele se torna um personagem fraco. Será um personagem em que todo mundo sabia o que ia acontecer. Então o verdadeiro personagem, aquele que está na essência, a essência do personagem, ela apenas se revela em escolhas difíceis. Então você tem que fazer progressivamente seu personagem escolher coisas cada vez mais difíceis de serem escolhidas. Às vezes ele pode começar escolhendo uma coisa tranquila, foi difícil, mas nem tanto, deu para escolher rapidamente. E aí ele vai escolhendo coisas cada vez mais difíceis até que ele não suporta mais. Um ótimo personagem que age contradizendo a sua caracterização, é o exemplo que ele dá no livro, é o James Bond. James Bond gosta de encarnar o playboy. Ele veste smoking, adora festas de luxo, com um coquetel dançando na ponta de seus dedos enquanto conversa com belas mulheres. Mas quando a pressão cresce na história, as escolhas de James Bond revelam que debaixo daquela aparência de playboy há um verdadeiro Rambo. É por isso que tem tantos filmes do James Bond, por isso que James Bond todo mundo gosta, né? Praticamente todo mundo gosta e é um sucesso universal. O próximo e último tópico, então, é estrutura e significado. Isso aqui é muito interessante. Na vida, se você vê um corpo morto na rua, você é atingido por uma onda de adrenalina, né? Meu Deus, ele tá morto. Você fica, caramba! E só depois você vai pensar sobre aquilo. Talvez, né? Só lá pra frente, talvez você possa refletir sobre a mortalidade, sobre as nossas fraquezas, como somos sensíveis, né? Perante a natureza, como qualquer coisa pode acabar nos matando, literalmente, como qualquer força da natureza é capaz de nos matar. Então você vê um corpo morto na rua, você é atingido com uma emoção e depois você pode ou não refletir sobre aquilo. Na vida real acontece assim. Mas enquanto a vida separa o significado da emoção, a arte os une. Então enquanto a vida separa isso, né? Primeiro você sente e depois você pode pensar, a arte não. A arte os une. Quando uma ideia se junta a uma carga emocional, se torna o que há de mais poderoso, mais profundo e mais memorável. É por isso que a literatura é uma grande ferramenta para nossa formação do imaginário, porque ela une ideia mais emoção, né? A gente se emociona com as escolhas dos personagens, a gente se emociona com suas vidas, suas falhas, suas misérias, seus desgostos, seus conflitos. Aquilo atinge de uma forma emocional, mas há uma ideia por trás de cada ação. Há uma ideia por cada comportamento de Raskolnikov em Crime e Castigo, por exemplo. Você pode esquecer o dia em que viu um corpo na rua, mas a morte de Hamlet lhe assombra para sempre. A vida por si própria, sem a arte para moldá-la,
deixam na confusão e no caos, mas a emoção estética, essa questão, né, da ideia mais a emoção junto, harmoniza o que você sabe com o que você sente para dar-lhe uma consciência elevada e uma certeza do seu lugar na realidade. Sobre agora a premissa. A premissa é o famoso e se? E assim por diante você consegue formular a sua história, você consegue desenvolvendo a sua história. Uma coisa importante é que a premissa não é uma coisa preciosa. Você não precisa formular uma premissa, você achou uma premissa maravilhosa. Putz, essa premissa aqui é perfeita. Vou acompanhar essa premissa. Dali a pouco, sua história toma outros rumos, outras dimensões, seus personagens não agem de acordo com aquela premissa. E aí o que você faz? Você apaga tudo e tenta acompanhar a premissa. Pelo amor de Deus, não faça isso. A premissa não é preciosa. Você pode mudar a sua premissa no meio da história. Às vezes sua história não age de acordo com aquilo. Ela toma rumos completamente diferentes. Então, não tome a premissa como algo precioso, tá? Você pode mudar a sua premissa. E estrutura como retórica, eu tô falando sobre isso, né? Por quê? Porque você não somente precisa que as pessoas compreendam a sua história. Você precisa que elas também acreditem em tudo aquilo. O contar de uma história é a demonstração criativa da verdade. Uma história é a prova viva de uma ideia, a conversão da ideia em ação. A estrutura de eventos de uma história é o meio com o qual você primeiro expressa e depois prova sua ideia sem explicações. E ele diz muito sobre essa questão do diálogo não ser uma coisa importante e que você deve colocar o diálogo na última etapa do seu roteiro, ou talvez nem colocar se não for preciso. Tente expressar o máximo apenas com imagens. Mas a retórica é a mesma coisa que a retórica é a arte do bom falar, do bom dizer, do bom discursar, né? Você conseguir persuadir a sua plateia, o seu público, isso seria a retórica, seria tipo uma persuasão. A estrutura como retórica é a mesma coisa, você tem que ser de certa forma persuasivo. E a retórica aqui só funciona se tudo aquilo antes que a gente viu, se tudo isso antes que a gente viu for bem delineado, o ambiente, se você conhecer bem seu ambiente, precisa conhecer todos esses princípios. Você só vai conseguir persuadir se você mesmo acredita nisso. Grandes contadores de história nunca explicam. Eles fazem a coisa mais dolorosa e criativa. Eles dramatizam. Mesmo intelectuais, mesmo filósofos, grandes filósofos, eram muito humanos até demais, eu diria. Eles tinham muitas falhas, eles eram bastante defeituosos, né? Bastante conflituosos. Então, cuidado para não querer falar de um filósofo, por exemplo, e colocar ele debatendo, discutindo arduamente com um outro intelectual. Você provavelmente vai atingir um pequeno público. O público que gosta daquele intelectual, o público que gosta daquele filósofo. Agora, você pode sim fazer um filme sobre esse filósofo aí que você gosta, sobre esse intelectual, esse grande intelectual que você gosta, mas dê a ele conflitos humanos, dê a ele ações humanas, comportamentos humanos. Tem a premissa e aí tem a ideia governante. A ideia governante é mais ou menos o tema. Ele não gosta da definição não, do termo tema, porque ele acha muito limitante. O tema, por exemplo, o tema desse filme é morte. Nossa, isso é muito amplo, né? Mas morte o quê? Então ele prefere ideia governante. A ideia governante, ela pode ser expressa em uma única sentença, descrevendo como e por que a vida passa por mudanças de uma condição de existência no início a outra. Então, uma ideia governante é uma frase descrevendo como e por que. Por exemplo, a justiça triunfa
porque o protagonista é mais violento do que os criminosos, né? Essa é a ideia governante de um filme. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ideia e contra-ideia. As progressões são criadas quando se move a narração entre as cargas negativas e positivas dos valores em questão na história. Você deve criar uma ponte de história da abertura até o final, uma progressão de eventos que abranja a premissa e a ideia governante. E esses eventos ecoam as vozes contraditórias de um tema. Sequência por sequência, frequentemente cena após cena, a ideia positiva e a sua contra-ideia negativa ficam discutindo, por assim dizer, para lá e para cá, para lá e para cá, criando um debate dialético dramatizado. No clímax, uma dessas duas vozes vence e se torna a ideia governante da história. A ideia e a contra-ideia é basicamente assim. Você primeiro dá a ideia que o criminoso é muito esperto e vai ser muito difícil combatê-lo. Vai ser muito difícil combater esse antagonista, esse vilão, porque ele é muito forte, tipo Thanos. A gente viu Thanos e a gente pensou, já era, não tem como mais, acabou, ele venceu. Então, o mal venceu porque o criminoso, né, o antagonista, o vilão, era muito mais forte e inteligente que todos os outros heróis. A gente pensou que a ideia governante do filme fosse essa, mas no filme posterior a gente viu que não, mas digamos que continuasse ali, né, porque aquele filme acabou de forma pessimista. Mas vamos lá, o Thanos da vida, um personagem que a gente acha que é invencível, imbatível, ele é muito forte e além de forte ele é muito inteligente. A gente até gosta do Thanos, a gente quer comprar as pedrinhas preciosas e colocar na mão, a gente adora aquele personagem. É um vilão super legal, né? É um vilão super forte. A gente quer se identificar com Hannibal, por exemplo. Hannibal parece ser invencível mesmo quando tá preso. Mesmo quando Hannibal está preso, do início do filme ao final do filme, parece vencer todos os policiais, todos os detetives, todas as pessoas. Ele é imbatível. Por quê? Porque ele é muito inteligente. A gente não consegue ficar do lado dos policiais, a gente não consegue ficar do lado da justiça. A gente vê Hannibal, aquele baita de antagonista, um baita de um vilão, e a gente pensa, poxa, deve ter coisa pior do que ser um canibal, né? Deve ter. Não sei, mas deve ter, porque ele é muito legal. A gente fica tentando encontrar crimes piores do que o canibalismo, porque o vilão é um vilão muito inteligente, forte, muito charmoso, é um vilão maravilhoso, né? Quem escreveu esse vilão amava todos os personagens, e é exatamente isso que você tem que fazer, você tem que amar todos os seus personagens, senão você vai construir vilões bastante apáticos e que facilmente a gente pensa, poxa, muito fácil vencer esse vilão, é um chatão, um cara que é motivado por coisas tão banais, é muito fácil. E aí, dali a pouco, se ele vence o herói, você pensa, isso não existe. Na vida real, isso nunca aconteceria. E o filme passa desapercebido e você dá tipo uma nota 2 pro filme, só pela ousadia de tentar fazer um vilão muito fraco vencer o herói. Então, cuidado com isso também. Mesmo que você construa vilões horrendos, péssimos, são muito cruéis, você tem que amar esse vilão, você tem que amar esse personagem, porque esse personagem, ele acha que ele tá certo, ele tá vivendo a sua própria jornada, ele é o herói da sua própria jornada, então é por isso que você deve amá-lo. Então você deve sempre pensar, por exemplo, tá, eu sou o vilão agora, o que eu faria se eu fosse o vilão nessas novas condições? Tá, o herói conseguiu me derrotar agora. O que eu faço agora? Você tem que encarnar todos os seus personagens. Todos têm que ter algum significado, né? Se tem um personagem ali que ele não faz nada, não acontece nada, tire esse personagem. Vai ser só linguiça. Você só vai encher o seu roteiro com um personagem que não vale nada. Só pra encher, pra ficar mais complexo, mas na verdade não vai adiantar nada. É um personagem meio fantasma. Então, essa questão da ideia e contra-ideia é a questão de você dar uma ideia para o público, mas sempre contrapor. Agora a ideia que o Thanos é imbatível, mas ali a pouco surge uma nova situação, um novo contexto em que essa ideia alguma coisa contradiz essa ideia.
e você fica fazendo isso, ideia contra ideia. Sabe um filme que faz muito isso, faz muito bem feito, de forma muito mais sutil do que um filme de herói? É o filme Fogo contra Fogo. Inclusive tem o Robert De Niro, tem o Al Pacino, eles são os protagonistas, assim, são os dois protagonistas, basicamente, do filme. E é um filme que tem uma estrutura de roteiro maravilhosa, bastante sutil, mas que utiliza muito da estrutura da arquitrama, alguns elementos da minitrama, algumas coisas da antitrama. Ele tá mais pra uma arquitrama mesmo. Só que ele subverte umas coisinhas, né? Ele coloca o criminoso como um verdadeiro herói. Ele tem uma postura heróica, mas é um criminoso. É uma pessoa que faz coisas ruins pra sociedade. Ele rouba, ele pode matar. E a gente não gosta tanto, assim, do detetive, do personagem do Al Pacino. A gente até gosta porque é o Al Pacino e é um personagem até um tanto engraçado, um pouco cômico. Ele é muito bravo, muito nervoso. E o Robert De Niro é um personagem muito elegante, muito charmoso, então a gente fica naquele impasse, né? Os personagens é uma ideia e uma contra-ideia. Olha só que louco, um criminoso, um policial, uma pessoa charmosa e uma pessoa conturbada. Eles próprios se contradizem na sua própria caracterização. Mas lá no final, quando há o embate dessa ideia contra ideia, é aí que acontece o clímax do filme, né? Porque a gente ficou o filme inteiro na ideia contra ideia, ideia contra ideia. Ah, essa ideia vai ganhar. Nossa, essa contra ideia que vai ganhar. É uma dialética, percebe? O autor, o artista, ele tem essa questão da dialética intrínseca nele. Tese, uma antitese e uma síntese que vira uma tese, uma antitese, uma síntese. Enfim, ideia contra ideia, até você vai trabalhar com essa ideia contra ideia até chegar no clímax do último ato. E alguma deve vencer. Ou a ideia deve vencer, ou a contra-ideia deve vencer. No filme Fogo contra Fogo, a gente fica... Poxa, eu tenho certeza que o Robert De Niro vai se dar bem. Ah, não, o Al Pacino é muito inteligente. Ele capta as coisas assim no ar muito facilmente. Ele vai pegar ele. O detetive vai pegar o criminoso. Não, ele vai conseguir fugir. Ele vai conseguir. E agora ele tem muitos motivos pra fugir, né? Porque ele se apaixona. Aí, dali a pouco, a gente... Puxa vida. Aí, ele escolhe uma coisa sob pressão. E aí, a gente percebe quem é o verdadeiro personagem. Né? Na caracterização do Robert De Niro como criminoso que parece não querer mais fazer nada de ruim, ele até se apaixona, parece que ele quer viver uma vida de casal normal, viajar, ir pra praia, enfim. Ele se apaixona e a gente acha que ele mudou completamente. Até no momento em que ele deve fazer uma escolha. E é a escolha sob pressão que revela a sua verdadeira essência. Se seu filme termina na contra-ideia, por exemplo, como... O crime compensa porque blá, 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 blá. Tá, a tua ideia governante mentira. O seu filme acabou nessa contra-ideia. Que o crime compensa, ok? Acabou assim. Então, o que você vai fazer? Você vai amplificar, você vai intensificar as sequências que levam o público a achar que a justiça é que sairá vencedora. Então, você vai surpreender o seu público no final. Se o Robert De Niro vai morrer no final, você deve amplificar, intensificar, mas não explicitar totalmente, tá bom? É sempre na dialética, ideia contra ideia. Mas sempre a ideia que o detetive vai pegar o criminoso, entendeu? Não, que o criminoso vai se salvar. Tipo, ele é muito inteligente, ele vai se salvar. Olha, aconteceu esse conflito, mas ele ainda saiu por cima desse conflito. Você vai amplificar, intensificar essas cenas em que parece que ele é tão inteligente que ele vai sair vivo dessa história. A última coisa que eu quero falar pra vocês, é o que eu queria falar há muito tempo, sobre as estruturas mais idealistas, pessimistas e irônicas. Idealistas é quando a premissa começa negativa, ela vai passando por algumas experiências, né? Os personagens vão passando pelos conflitos, e o clímax é um clímax positivo. Agora, o pessimista, ao contrário da idealista, começa bem, vai passando por alguns conflitos e termina mal. O clímax do último ato, a ideia governante, ela é uma ideia pessimista, ou seja, negativa. Agora, o que é muito legal é quando ela é irônica.
Ou seja, ela começa irônica, ela começa com as duas cargas, vai passando pelas duas cargas o tempo todo na dialética e termina com as duas cargas. Então ela começa neutra e termina neutra? De forma nenhuma, muito pelo contrário. Não existe neutralidade numa narrativa. Se ela termina irônica, ela pode terminar irônica positiva ou terminar irônica negativa. Histórias com final negativo expressam nosso cinismo, nosso sentimento de abandono e azar, uma visão negativamente carregada do declínio da civilização. Então, uma ideia pessimista geralmente contém muito em antitrama. Agora, ideias idealistas. Histórias com final positivo expressam nosso otimismo, nossa esperança e os sonhos da humanidade. Uma visão positivamente carregada do espírito humano, a vida como desejamos que ela fosse, né? Por exemplo, a ideia governante: o amor preenche nossas vidas quando subjugamos as ilusões intelectuais e seguimos nossos instintos. Essa seria uma ideia governante de um filme idealista. Uma ideia governante de um filme pessimista, como Chinatown: o mal triunfa porque é parte da natureza humana. E a ideia governante irônica, ela pode ser negativa ou positiva, tá? Irônico não quer dizer neutro, irônico não quer dizer ambíguo. Expressa a sensação de que a existência tem uma natureza complexa e dúbia, uma visão carregada positiva e negativamente ao mesmo tempo, a vida da forma mais completa e mais realista. Um filme irônico positivo é tipo uma trama de redenção, quando você deixa o seu egoísmo, a sua ambição, o seu sonho de lado por uma causa maior, por uma causa muito mais profunda e verdadeiramente significativa. O amor triunfa quando sacrificamos nossas necessidades pelos outros. Agora, uma ironia, um final irônico no sentido negativo seria como o personagem consegue o que ele quer, igual acontece com aquela mulher lá no trabalho, ela consegue o trabalho, mas ela acaba se destruindo com isso. De pobre passou para ser uma pessoa muito rica, muito inteligente, esperta, conseguiu vários trabalhos, vários empregos, agora é chefe de uma multinacional, mas ela é extremamente ambiciosa, vingativa, ressentida, então ela até consegue o que ela quer, tipo, ela fica rica, mas o dinheiro, a ganância, a destrói. Se você apega à sua obsessão, sua busca cruel atingirá seu propósito e então lhe destruirá. Isso é basicamente o que define um final irônico negativo. A realidade é implacavelmente irônica e é por isso que histórias que acabam em ironia tendem a durar mais através do tempo. Viajar mais pelo mundo e arrancar mais paixão e respeito pelo público. É claro, isso não quer dizer que você precise necessariamente fazer finais irônicos, né? Você pode, inclusive, fazer finais idealistas, um pouquinho irônico, talvez, bem sutil. Novamente, você tem que conhecer os princípios, não siga isso ao pé da letra. As pessoas já estão entendendo, elas já sabem há muito tempo como funciona, mesmo as pessoas que não estudam roteiro, não estudam narrativa, mas elas acabam acertando coisas que acontecem com o personagem porque é muito explícito. Então tome cuidado para não levar tudo isso que eu falei e tudo isso que o Robert McKee fala nesse livro como se fosse uma regra. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os princípios do design da história. A gente vai falar sobre protagonista. É uma aula um pouquinho maior, mas eu vou tentar sintetizar mais ainda do que essa última aula, tá bom? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam aproveitando. Até mais!